Mas sim, claro, eu concordo com você, no entanto. A ideia de que os europeus podem simplesmente ocupar o lugar dos americanos, substituir a inteligência, a logística, as armas, o planejamento, parece mesmo um mundo de fantasia. Isso não vai acontecer. E parece que algo mudou na mídia nas últimas 2 semanas, em que os europeus começam a reconhecer que realmente não têm o dinheiro, não têm a capacidade industrial, não há vontade política e há uma falta de solidariedade. Mas com isso em mente, espera-se que os europeus comecem a se alinhar porque se opuseram fortemente a Washington. Eu diria que isso parece que eles querem sabotar os esforços de paz de Trump. Eles ainda não querem desistir de nenhuma sanção. Eles não querem ver a guerra terminar em termos desfavoráveis, o que significa nenhuma concessão territorial da OTAN, nenhuma garantia de segurança. Novamente, a base com a qual a América concordou. Bem, há outro evento crítico sobre o qual muito poucas pessoas falam, mas que vai ter um impacto profundo. E esse é uma recessão econômica massiva dentro dos Estados Unidos. Estamos definitivamente caminhando por uma recessão. Agora, algumas pessoas vão argumentar e dizer, não, isso não é realmente verdade. E claro, ninguém na administração Trump quer se levantar e anunciar isso. A triste verdade é que o presidente Trump não teve nada a ver com o início dessa recessão. Não é dele, mas ele vai ficar preso a ela. Em outras palavras, ele vai ter que lidar com isso. Essa recessão pode ser profunda, profunda no sentido de que pode beirar a depressão. O que fazemos agora, ou o que a administração Trump faz, particularmente em relação a tarifas e gastos em geral, terá um impacto nessa recessão. Então acho que até junho nosso governo terá que tomar algumas decisões difíceis. Agora todos sabemos que o Congresso, o Senado, a Câmara, eles não tomarão decisões de valor porque são incapazes de tomar decisões difíceis e fazer escolhas difíceis. Isso os coloca em risco. Eles não conseguem se reeleger e assim por diante. O presidente é diferente. O presidente terá que avançar, afirmar sua autoridade e fazer algumas mudanças profundas em termos de gastos e ajustar nossa interação na esfera econômica com outros países de maneiras que ele pode ou não gostar. Mas o que fazemos vai ter um impacto nessa recessão. Agora, na Europa, minha impressão é que é muito mais sério. Ontem conversei com Martin Armstrong. Ele não é o único analista econômico com quem falei recentemente, mas ele sugeriu que era quase um cara ou coroa agora. Quem está em pior condição, mais propenso a dar calote se preferir, Londres ou Paris? Eu votei em Londres, acho que eles estão em declínio e provavelmente vão afundar primeiro. Tudo que você precisa fazer é olhar para os mercados de títulos, o que eles chamam, é claro, de gilts. E se você não pode financiar seu governo, se ninguém comprar sua dívida, você está fora. Estamos quase lá agora. O Japão enfrenta algo semelhante, mas a França, e a Grã-Bretanha em particular, têm um problema agudo. Portanto, a ideia de gastar centenas de bilhões de euros que você não tem, que você não vai conseguir criar, e depois financiar uma grande campanha militar contra o Estado russo neste estágio é absurda. A população britânica, segundo algumas estimativas, está muito próxima de uma guerra civil, particularmente na Inglaterra. Eu não sei. Eu não estou lá. Não posso avaliar isso. E eu sei que na França, o fervor revolucionário está meio que logo abaixo da superfície. O proverbial caldeirão está começando a ferver lentamente. Eu não sei se Macron e Starmer, e até mesmo Mance neste ponto, vão estar lá por muito mais tempo. Mance pode durar mais do que os outros, mas acho que toda a ideia agora de entrar na Ucrânia e se opor à Rússia é apenas um absurdo fantasioso. A propósito, acho que o Sr. Putin entende isso, o que é uma das razões pelas quais as pessoas perguntam o tempo todo por que o presidente Putin não agiu de forma mais decisiva. Bem, acho que ele está exercendo paciência. Quero dizer, se ele esperar o suficiente, essas economias na Europa Ocidental vão afundar de qualquer maneira, e esses governos vão cair.
Todo o elenco de liderança globalista está em perigo agora de cair, o que acho que é uma coisa muito boa, muito bom para a Europa, muito bom para nós. Mas, ao mesmo tempo, haverá dias difíceis pela frente para os franceses, para os alemães, para os britânicos, para muitas pessoas. Eu estava curioso. O que você vê no futuro da Europa agora? Porque eu também vi Merz fazendo um discurso. Esse é o futuro chanceler alemão que estava fazendo um discurso no Bundestag. Ele estava argumentando que, sabe, isso não é apenas uma guerra contra a Ucrânia. A Rússia está em guerra com o nosso país, com a Alemanha. Ele foi à guerra com a Europa. Temos que gastar centenas de bilhões para lutar contra os russos. Quero dizer, ouvir os líderes alemães falarem dessa maneira é bastante, sim, assustador ver isso seguir por esse caminho novamente. E eu falei com um membro do parlamento da UE, um alemão, e ele tinha mais de 3 décadas de experiência como diplomata na ONU, e ele tinha muitos bons pontos. Ele estava argumentando que, bem, em primeiro lugar, eles não têm dinheiro para isso, mas também, se armarem, não vão apenas alienar muitos dos outros europeus que podem não ter as melhores lembranças históricas de uma Alemanha militarizada. Eles vão ter, é claro, uma possível guerra com a Rússia. Vão alienar os americanos. Quero dizer, tudo isso parecia muito descuidado e emocional. Mas 3 anos atrás, quando os russos invadiram, nos disseram que agora a OTAN seria mais forte do que nunca. Temos nosso inimigo de volta. A solidariedade virá. Finalmente, há um propósito para a OTAN. Mas é claro, isso não está se concretizando dessa forma. Você acha que há uma possibilidade de que a OTAN possa se desintegrar? E quais seriam as principais forças motrizes que apoiam essa hipótese? Bem, em janeiro de 2022, fui entrevistado por Dimitri Simes no National Interest em Washington, D.C. Você pode procurar e encontrará, tenho certeza, arquivado em algum lugar. Eu fazia parte de um painel com 2 ou 3 outras pessoas. Eles perguntaram, o que você acha que vai acontecer? Eu disse, os russos definitivamente vão invadir. Todo mundo assumiu a posição de que era muito arriscado e que os russos não gostariam de se colocar ou colocar sua economia em risco e enfrentar ainda mais sanções se fizessem isso. Eu disse, bem, essa é uma questão existencial para a Rússia. Eles definitivamente entrarão na Ucrânia. Então eu disse, duvidava muito seriamente que se a OTAN se comprometesse com uma operação contra a Rússia na Ucrânia, como fizemos, ela sobreviveria à guerra. Eu disse, acho que quando isso finalmente acabar, a OTAN também acabará. Veja, Glenn, a OTAN não tem tido um objetivo racional, muito menos uma razão de ser há muito tempo. Para ser franco, eu estava na Europa em 1992, pouco antes de assumir o comando de volta nos Estados Unidos. E tínhamos voltado do deserto. Observamos o que estava acontecendo na Iugoslávia. Sabíamos que os russos estavam em má forma naquele momento. E todos dissemos, bem, a melhor coisa que podemos fazer agora, dadas as condições internacionais, é partir. Se nós americanos partirmos agora, os europeus terão espaço para respirar antes que novos atores se consolidem, novas nações se consolidem, novas alianças surjam, e eles podem traçar seu próprio caminho para o futuro. Bem, isso obviamente não aconteceu. Mas eu achava que deveríamos ter saído de lá em 92, 93 e 94, ponto final. Você pode deixar um pequeno contingente lá, mas da forma como estamos organizados agora, quão profundamente estamos entrincheirados com nossos quartéis generais e nosso comando e controle, deveríamos ter tirado isso de lá. E então você poderia ver um cenário diferente hoje na Europa. Mas a OTAN, assim como a União Europeia, é uma construção irrealista. Porque se você voltar pela história europeia, olhar para os últimos 500, 600, 700 anos, o que quiser, a visão de Berlim é muito diferente da visão em Paris. A visão do mundo em Roma não é a mesma que a visão do mundo em Estocolmo. Em outras palavras, como você vê o mundo na Europa como europeu, depende muito de onde você vive.
Isso não deveria ser uma grande surpresa para ninguém. Mas a ideia de que todos os europeus se unam harmoniosamente e digam: vamos nos unir para sempre, para nos defender contra qualquer um que nos desafie, simplesmente não é realista. Você nunca conseguiria deixar espanhóis, portugueses, italianos e franceses animados para lutar em guerras em algum lugar nos Balcãs, na Ásia Central, no Oriente Médio ou em outro lugar. Alguns poderiam, mas na maioria das vezes as pessoas não queriam fazer isso. E você se lembrará daquele grito de guerra: a OTAN está fora da área ou fora de serviço. E eu concordei. Eu disse que eles deveriam sair do mercado porque não há razão para os europeus, de certa forma, reconstituírem seus impérios coloniais. Não há razão para as pessoas marcharem para a África, o Oriente Médio ou outros lugares. Bem, obviamente, eu perdi esse debate e tive que passar por isso e assistir ao que aconteceu nos Balcãs. Eu estava lá em 95, estive envolvido nisso. Em 95 e 96, voltei no final de 97 e estive envolvido até 2000 em Kosovo. E lembre-se, eu já havia servido por muitos anos na Alemanha. Então tenho operado dentro desse quadro da OTAN por muito tempo. E simplesmente não faz sentido por razões de cultura e interesse nacional. Acho que o mesmo destino provavelmente ocorrerá com a UE. A UE pode se fragmentar primeiro. E eu não vejo como o euro sobrevive. Eu estava em Viena quando o euro foi anunciado e todo mundo estava dizendo: oh, isso é maravilhoso. Essa é a Europa unida e todo mundo vai usar a mesma moeda. E eu disse: mas os banqueiros nos Países Baixos e na Alemanha não fazem negócios da mesma forma que os banqueiros na Itália, Espanha e França. Em outras palavras, há diferentes visões de como se usa a política monetária de nação para nação. E isso vai criar mais atrito e mais desconfiança mútua do que vai criar unidade. E claro, tudo que você precisa fazer agora é ir a qualquer número de países europeus e tudo que está errado é culpa daqueles malditos alemães. Você sabe, eles são o problema porque eles comandam tudo na OLE. Eles são os que estão por trás do euro e assim por diante. Bem, isso é um absurdo. Quero dizer, todos têm alguma parcela de culpa, mas a maioria de nós, e isso é verdade aqui nos Estados Unidos, somos os autores dos nossos próprios problemas. Não é a criação de algum estrangeiro em algum lugar. Mas acho que os alemães foram escolhidos e usados como uma ferramenta útil e um bode expiatório conveniente. E claro, os alemães se curvaram e disseram: me bata até a morte se quiser, estou pronto para aceitar. Afinal, sou alemão. Bem, tudo isso tem que mudar. E acho que vai mudar. Vejo isso acontecendo agora mesmo sob a superfície. Então eu consideraria Mance, Macron, Starmer e muitos outros como uma espécie de performance final da classe dominante globalista. Todos eles serão varridos, só precisamos ser pacientes. Estamos enfrentando algo semelhante aqui. E esse globalismo não funcionou. Isso não significa que o mundo vai entrar em colapso e todos vamos entrar em guerra uns com os outros. Não significa isso de forma alguma. Mas vamos ter que voltar a um planeta de estados soberanos dentro de regiões, e várias regiões vão se unir. Quero dizer, posso imaginar a Escandinávia, certamente finlandeses, suecos, dinamarqueses, lituanos, letões, estonianos, se unindo em algum tipo de zona de segurança do Nordeste europeu. Posso ver uma aliança surgindo ali. Posso ver um tipo diferente de aliança no Mediterrâneo e uma aliança diferente no noroeste da Europa, onde acho que na maioria dos casos os noruegueses prefeririam estar aliados com os britânicos, os Estados Unidos e o Canadá. Tudo bem. Eu apenas acho que essas coisas vão acontecer, e não as vejo como assustadoras. Vejo-as como consequências naturais do desenvolvimento ao longo de muitos anos. A velha ordem mundial se foi. Essa coisa que chamamos de era pós-guerra, ordem internacional liberal, sempre foi um absurdo. Significava apenas o mundo que moldamos como americanos, e isso acabou. Estamos entrando em um novo território, e tudo bem. Acho que as coisas vão sair muito bem. Não vejo isso como o começo do Armagedon de forma alguma.
Na verdade, a boa notícia é que acho que cada vez mais europeus estão percebendo que não há absolutamente nada a ganhar indo à guerra com alguém na Europa. Especialmente o maior país. Concordo que à medida que o mundo se torna mais multipolar, acho que os Estados Unidos e os europeus terão interesses mais divergentes, razão pela qual você vê alguma divisão. Mas essa ideia também na Europa, de que podemos simplesmente preencher o papel dos americanos, mesmo quando falamos da Europa como uma entidade única. Quero dizer, mesmo agora, os italianos sugerem que o parceiro mais importante que eles têm são os Estados Unidos. Então, eles não vão seguir alguns eurocratas de Bruxelas que sugerem que deveriam se separar ou ir contra os americanos. Então, isso levanta a questão de até que ponto, como você disse, todos esses interesses estão realmente alinhados. De que europeu estamos falando? De fato, muitas pessoas agora também apontam que a UE parece cada vez mais militante. Mas isso é porque temos uma estoniana como chefe de política externa, que é Kaja Kallas. Até mesmo o político tem apontado que muitos dos países europeus estão ficando um pouco cansados porque ela está indo além do que se argumenta ser a linguagem acordada. Ela está praticamente declarando guerra aos russos. Então é bastante, sim, bastante extremo. Então eu acho que a suposição... There was a statement in there about the concert of Europe, and Bismarck took out his pen, circled concert. E Bismarck pegou sua caneta, circulou Concerto da Europa, desenhou uma seta e nas margens escreveu: qual é a questão do Concerto da Europa? E enviou isso para o Kaiser. E esse era o Kaiser Wilhelm Pyrmans na época. E todos concordaram sobre o que estamos falando, que Concerto da Europa. Mas aquele era um mundo diferente, onde as pessoas lidavam com a realidade. É como você sabe, os russos expressaram o desejo de tomar Constantinopla. Em outras palavras, entrar e libertá-la dos turcos em 1879. E a atitude alemã era, bem, que diferença particular faz para nós quem controla o Bósforo? Não faz. Mas acabou que fazia uma grande diferença para os britânicos. E os britânicos ameaçaram ir à guerra contra a Rússia czarista se substituíssem os turcos em Constantinopla por russos. Bem, olhe para o mapa, olhe para os vários povos na Europa e me diga o quanto mudou. Look at the various peoples in Europe and tell me how much has changed.